Olá, boa tarde. Hoje daremos continuidade ao módulo de ontem, do minicurso Os Malefícios da Falta de Saneamento Básico traz para a sociedade. Nosso grupo é composto por Lisa Bruna, Taine Araújo, Vitória Regueto e Vinícius Rian. Neste segundo módulo, iremos abordar temas como doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, controle de vetores e saneamento básico no Brasil. Doenças relacionadas com a falta de saneamento básico. Primeiramente, a gente deve compreender que, geralmente, os parasitas possuem duas fases de vida, uma que é dentro do hospedeiro e outra que é no meio ambiente. O corpo do hospedeiro possui condições ideais para o desenvolvimento dele, como temperatura e umidade adequadas, além de dispor de alimento em abundância. Já quando eles estão no meio ambiente, estão ameaçados e morrem com grande facilidade, devido à luminosidade excessiva, à presença de oxigênio, de calor e à falta de alimentos. O tempo que esses micro-organismos passam fora do hospedeiro deve ser o suficiente apenas para eles alcançarem novos organismos, continuando assim o seu ciclo de vida. De maneira geral, os parasitas são eliminados do hospedeiro por excretas, ou seja, fezes, urinas e catarros. Então, eles se misturam com micro-organismos que vivem livremente no solo, na água e no ar. Sendo assim, uma pessoa que é sadia pode ficar doente se ingerir água ou alimento contaminado, também se andar descalça ou mexer diretamente na terra que contenha excretas de pessoas enfermas. Apesar de a água ser essencial para a vida, por ser utilizada tanto para saciar a sede quanto para lazer, ela pode transportar micro-organismos prejudiciais para a nossa saúde. Nesse caso, a grande ocorrência de doenças de veiculação hídrica tem relação direta com a falta de tratamento de água e de esgoto. Isso acontece porque, quando não há um saneamento básico, a mesma água contaminada com micro-organismos patogênicos acaba sendo ingerida ou entrando em contato com a pele e com as mucosas do ser humano. Dessa forma, todo o cuidado é pouco quando o assunto é qualidade de água. De acordo com o estudo da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a propagação de água nos países em desenvolvimento vem da água de má qualidade. A água contaminada pode prejudicar a saúde das pessoas nas seguintes situações: através da ingestão direta, na ingestão de alimentos, pelo seu uso da higiene pessoal e no lazer, na agricultura e através da indústria. Agora eu vou falar algumas doenças que são causadas pela água, pela má qualidade da água. Temos o primeiro grupo, que seriam as transmitidas pela via feco-oral, que ocorre quando a ingestão de fezes de forma direta ou indireta, sendo elas diarreias, disenterias, cólera, giardíase, amebíase, ascaridíase, que seria de lombriga. Suas formas de transmissão e formas de prevenção. Dentre as formas de transmissão, existe o organismo patogênico, que seria o agente causador da doença, que ele é ingerido. Formas de prevenção: proteger e tratar águas de abastecimento e evitar o uso de fontes contaminadas. Temos as controladas pela limpeza com a água, infecções na pele e nos olhos, como tracoma e tifo relacionado com piolhos, e a escabiose, tendo como forma de transmissão a falta de água e a higiene pessoal insuficiente criam condições favoráveis para esse tipo de disseminação. E como forma de prevenção, a gente tem o fornecimento de água em quantidade adequada e promover a higiene doméstica e pessoal. Temos as associadas à água, que uma parte do ciclo da vida do agente é infeccioso e ocorre com o animal aquático. Como a gente pode ver no fundo da nossa imagem, temos os caracóis, que trazem a esquistossomose, tendo como forma de transmissão o patogênico, que penetra na pele ou é ingerido. Formas de prevenção: evitar o contato com a água das chuvas e enchentes, descalço na rua, na terra ou em riachos de água doce,
beber preferencialmente água potável e filtrada e, quando não puder, pelo menos fervida. Temos as transmitidas por vetores que se relacionam com a água, sendo elas malária, febre amarela, dengue e elefantise. Tendo essas doenças bastante ênfase na mídia, principalmente a dengue, pela facilidade de proliferação do seu transmissor. Formas de transmissão. As doenças são propagadas por insetos que nascem na água ou picam perto dela. A melhor forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito transmissor, eliminando águas paradas que possam se tornar possíveis criadouros. Retirar água dos pratos de plantas, colocar garrafas vazias de cabeça para baixo, tampar tonéis, depósitos de águas, caixas d'água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água. Instalar telas de proteção, se possível, nas janelas e portas, afastando os mosquitos de ambientes internos. E usar repelente de inseto adequado a cada faixa etária. relacionadas com as fezes. A presença de coliformes fecais é indicação de contaminação fecal. Esse material pode ser encontrado no solo e nos alimentos. Essas bactérias são oriundas da presença de animais que utilizam o rio ou de esgotos sanitários que são lançados diretamente no rio, tornando a água imprópria para o consumo. Esse material também pode vir à tona com as enchentes. No Brasil, as doenças de transmissão feco-orais foram responsáveis por 87% das internações causadas pelo saneamento ambiental inadequado no período de 2000 a 2013, segundo o IBGE de 2015. Das doenças, temos a feco-orais, que seriam as não bacterianas, que a gente tem a poliomielite, a hepatite tipo A, giardíase, disenteria amebiana, diarreia e a diarreia por vírus. Feco-orais não bacterianas, formas de transmissão. O contato de pessoa para pessoa, quando não se tem higiene pessoal e doméstica adequada. Como forma de prevenção, a gente tem a implantação de sistemas de abastecimento de água, a melhoria das moradias e das instalações sanitárias. A gente falou das fecorais não bacterianas, agora a gente vai falar das bacterianas. A gente tem a febre tifoide, a febre paratifoide, diarreias, disenterias bacterianas, como a cólera. Formas de transmissão, que é o contato de pessoa para pessoa, ingestão e contato com alimentos contaminados e contatos com fontes de água contaminados pelas fezes. Como forma de prevenção, a gente tem, assim como anteriormente, implantação de sistema de abastecimento de água, melhoria de moradias e de instalações sanitárias e a promoção da educação sanitária. O preparo adequado dos alimentos e a higiene pessoal são uma das principais medidas. A vacina, no caso da febre tifoide, atualmente é disponível, mas não possui um alto poder imunogênico e a imunidade é de curta duração, sendo indicada apenas em situações específicas, como para recrutas em missão de países endêmicos ou pessoas sujeitas à exposição excepcionais, como trabalhadores que entram em contato com esgotos ou pessoas que vivem em áreas de alta endemicidade. O Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde não recomenda a vacinação contra a febre tifoide para viajantes internacionais que se deslocam para países onde estejam ocorrendo casos da doença. A gente também tem os mintos transmitidos pelo solo, que seriam ascaridíase, que seria a lombriga, tricuríase e teríamos o amarelão. Como formas de transmissão, a gente tem ingestão de alimentos contaminados e contato da pele com o solo. De forma de prevenção, construir e manter limpas as instalações sanitárias, tratar os esgotos antes da disposição no solo, tênias, mais conhecida como solitárias, na carne de boi e de porco. Temos a teniase e a cisticercose. Formas de transmissão: ingestão de carne mal cozida e animais infectados. A gente deve atentar muito ao perigo das pessoas gostarem muito de comer carne, por exemplo, de boi, mal cozida. Isso pode
fazer com que ela, mesmo alguém que tenha um saneamento básico bom, só por esse hábito de querer comer a carne quase crua ainda, com vermelhinho, pode fazer ela, a famosa mal passada, fazer com que ela adquira tênia. Uma forma de prevenção é construir instalações sanitárias adequadas, tratar os esgotos antes da disposição no solo, elementos associados à água. A gente tem a esquistossomose. A esquistossomose ela é uma doença transmitida pelo parasita Schistosoma mansoni, que tem como hospedeiro o intermediário caramujo de água doce. Anteriormente eu usei o termo caracol, então corrigindo seria caramujos. O lançamento de esgotos em rios, lagoas e em valas peridomiciliares tem criado ambientes insalubres propícios para a transmissão de doenças parasitárias, a exemplo de inúmeros registros de casos de esquistossomose em locais turísticos, onde as pessoas se tornam vulneráveis ao adoecimento ao serem expostas a ambientes insalubres contaminados pelo material fecal. Forma de prevenção: construir instalações sanitárias adequadas e controlar os caramujos. Insetos vetores relacionados com as fezes. A gente tem a elefantíase, que seria a filariose. Temos como forma de transmissão a procriação de insetos em locais contaminados por fezes e, como forma de prevenção, combater os insetos transmissores e eliminar as condições que possam favorecer os criadouros. Doenças relacionadas ao lixo. Além de causar danos ao meio ambiente, sendo responsável pela morte ou prejuízo da fauna e da flora, o lixo também é responsável por causar doença nos seres humanos. O lixo se torna uma espécie de abrigo para germes, insetos, parasitas e pragas urbanas, como ratos, pombos, baratas e moscas, além de agentes que podem causar infecções como os vermes, vírus, bactérias e fungos, por encontrarem alimento, abrigo e condições adequadas para sua sobrevivência até conseguir encontrar um hospedeiro. Além do lixo doméstico, o lixo eletrônico e o hospitalar também contribuem para gerar doença no ser humano. As principais doenças causadas pelo lixo, mais precisamente pelo seu acúmulo, seu descarte inadequado e sua falta de tratamento, são Peste bubônica, a tifo-murino e a leptospirose. As mais conhecidas e mais faladas são a leptospirose e a peste bubônica. Elas têm como vetor o rato e sua forma de transmissão é através da mordida, urina e fezes, através da pulga que vive no corpo desse rato. A gente tem as que tem como vetor as moscas, que seriam a febre tifoide, salmonelose, cólera, amebíase, disenteria e giardia. Tem como forma de transmissão a via mecânica, que seriam através das asas, das patas, ou através das fezes e da saliva. Temos as com vetores nos mosquitos, que seria a malária, a leishmaniose, febre amarela, dengue e filariose, que tem como forma de transmissão através da picada da fêmea. Tem doenças transmitidas através da barata, que seria a febre tifoide, a cólera e a giardíase, que tem como forma de transmissão a via mecânica, através das asas, patas e corpo, e além de ser transmitida através das fezes. Temos como vetores também os suínos, pela ingestão de carne contaminada, tendo como as principais doenças a teníase, a toxoplasmose, cisticercose e trichinelose. Temos as com vetores, que são os vetores são as aves, através das fezes, e nessa tabela, a mesma doença pode ser transmitida por diferentes vetores. Doenças relacionadas com a habitação e moradias construídas próximas à concentração. Relacionadas com habitação. Em locais que possuem uma grande concentração de vetores, quando se é construído moradias, há um aumento na transmissão de doenças, como dengue e malária. Sendo assim, o local
onde as moradias são construídas, bem como a qualidade dessas habitações, tem um efeito importante na saúde da população. As habitações ainda têm influência nas doenças transmitidas pelo ar, como a catapora, cachumba, meningite, difteria e doenças respiratórias. O projeto de uma habitação deve ser feito de forma que prevê condições adequadas de espaço, ventilação, temperatura do ar e umidade, de uma forma a não favorecer a transmissão de patogênicos pelo ar. O controle de vetores. O controle de vetores tem como importância sanitária na medida em que propicia uma redução de mortalidade infantil, uma redução de mortalidade e aumento na vida média do homem, na prevenção de doenças cuja transmissão esteja relacionada aos vetores, preservação das condições de conforto à vida humana. Como a gente pode observar, uma das doenças que mais apareceu foi a diarreia. Então eu trouxe alguns dados para a gente ver o quão grave pode ser uma diarreia. Nas 10 piores cidades do ranking de saneamento de 2017 do Trata Brasil, registraram 92.338 internações por diarreia, contra 22.746 internações. O que isso significa? Os 10 piores do ranking tiveram cerca de 4,06 vezes mais internações que os 10 melhores. A taxa de internação média por 100 mil habitantes no período considerado para as 10 piores foi de 190 internações por diarreia. Foram mais de 35 mil dias por ano de internações nos leitos hospitalares nas 10 piores cidades, contra pouco mais de 8 mil dias por ano nas 10 melhores cidades, ou seja, 4,3 vezes menos na cidade com os melhores índices de saneamento. Se compararmos a melhor cidade no ranking, que seria Franca, em São Paulo, com a pior, que seria Ananindeua, no Pará, a diferença é absurdamente alta. Franca teve aproximadamente 460 internações por doenças diarreicas entre 2007 e 2015, contra 36.473 em Ananindeua, que seriam 79 vezes maior, para vocês terem uma noção, 79 vezes maior. O controle de vetores. As formas de controle de vetores são divididas entre controle químico, ambiental e controle biológico. O controle químico é bastante utilizado no Brasil e ele consiste no emprego de agentes químicos com o intuito de destruir esses vetores de doenças. Os produtos utilizados para destruir esses vetores são extremamente tóxicos ao homem e também pode fazer com que esses vetores adquiram de alguma forma uma resistência a eles. Por causa disso, eles devem ser feitos repetidas vezes, periodicamente. O controle ambiental, que consiste na criação de um ambiente adverso ao desenvolvimento dos vetores. Além de ser uma medida feita a longo prazo, ela traz muitos outros benefícios à saúde, ao conforto da população e à atividade econômica, não causando impactos ambientais como o controle químico. Deve ser feito de maneira estratégica. Por esse motivo, sempre deve ser a estratégia preferida, ou o controle biológico, que consiste em lançar no meio outros organismos, que são predadores dos vetores ou que estabeleçam um tipo de competição entre eles. Mas a gente deve lembrar que essa técnica ela ainda está em desenvolvimento, logo ela não está totalmente concluída, encontrando-se numa fase de pesquisas. Quando pode ser aplicado as 3 modalidades de controle em conjunto, a estratégia é denominada de controle integrado de vetores, sendo essa a mais eficaz de forma de intervenção. Saneamento básico no Brasil. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a realidade do saneamento básico no Brasil e como esse recurso essencial para a nossa vida é tratado no nosso país. Próximo. Então, primeiramente, como já foi falado anteriormente, né, o saneamento básico é baseado em 4
principais pilares, que são a distribuição de água potável, também conhecida como tratamento de água. Nós precisamos para beber e sobreviver, e o seu tratamento é fundamental, assim como a distribuição para chegar até as pessoas, né? A coleta e tratamento de esgoto, ou sistema de esgotamento sanitário, também é conhecido assim. Esses são necessários, pois a água utilizada não deve poluir os rios, mares, oceanos e solos. Por isso se deve coletar o esgoto, né? A drenagem urbana, pois as águas pluviais, que são as águas das chuvas, não conseguem infiltrar no solo impermeabilizado. E por esse mesmo motivo é feita a coleta e destinação adequada para essa água da chuva. Resíduos sólidos, pois a limpeza urbana, né, a limpeza da cidade, precisa acontecer para evitar a poluição também. Próximo. A realidade do saneamento no Brasil, né? Bom, em janeiro de 2017, o Instituto Trata Brasil lançou um documentário para falar sobre a realidade do saneamento básico no Brasil. Na reportagem, são entrevistados moradores e especialistas do saneamento, né? Os moradores culpam o poder público em meio a situações péssimas do saneamento. A realidade é demonstrada também pelos números insuficientes, principalmente de coleta e tratamento de esgoto. Pesquisa realizada em 2016 pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico, né, o SNS, mostra que mais de 51,9% da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. Algumas obras foram feitas no país a nível de infraestrutura, porém, né, o saneamento foi esquecido por não ser uma obra de prestígio público, né? De acordo com um dos entrevistados, investir em saneamento era visto como, entre aspas, enterrar dinheiro por alguns governantes. Segundo Anthony Wong, um médico toxicologista e pediatra, as consequências de ignorar o saneamento no país afetam principalmente as pessoas de baixa renda, os pobres. Entretanto, pode chegar até nas classes mais altas, como as epidemias de dengue ou zika, por exemplo, né? Que pode chegar às classes mais altas também. O crescimento populacional também evidenciou a falta de planejamento das cidades em relação ao saneamento básico, conforme ressalta essa mesma matéria, né? O procurador de justiça Sávio Bittencourt lembra que cuidar do saneamento básico é essencial para a preservação de recursos naturais e para a saúde pública, lógico. Outros fatores como o crescimento econômico, o desenvolvimento humano e tecnológico também são consequências de ações nesse sentido. Mesmo com a necessidade do meio ambiente e da população, os números do saneamento caminham a passos bem lentos, né? E a seguir, eu vou ver um pouco sobre a realidade do saneamento básico no Brasil, em cada uma de suas vertentes. Próximo. Distribuição de água potável. Quando o assunto é água tratada, mais de 35 milhões de brasileiros não possuem acesso. Esse número é muito grande para um país que busca desenvolvimento, né? Pensando na disponibilidade de água, esse não seria um problema, já que o Brasil possui 12% da água doce do mundo, que são as que estão na superfície, né? Por outro lado, a divisão dessas águas que são o verdadeiro problema, né? Esses que são a divisão da água, que é o real problema da situação. Próximo. Bom, atualmente, né, 70% dos recursos hídricos se encontram na região amazônica,
que contemplam apenas 7% da população. Isso indica que temos poucos recursos para a esmagadora maioria da população. A lista de recursos hídricos segue sendo distribuídos em 15% para o centro-oeste, 6% para o sul, 6% no sudeste e 3% no nordeste, sendo a maior parte da bacia do Rio São Francisco. O nordeste, né, que é a região mais afetada, o nordeste é uma das regiões mais afetadas com a falta de água potável. Conforme se pode ver no gráfico abaixo, quer dizer, ao lado, os estados que mais sofrem se concentram nessa localidade, né? Com uma análise mais aprofundada, a gente pode notar que a falta, na verdade, são de obras estruturais que disponibilizam água para a população. Segundo especialistas do setor, com 1/3 do que a população nordestina possui de reservas, daria para suprir a necessidade hídrica da região nos padrões estabelecidos pela ONU, para consumo humano, lógico. Com o montante extraído, seria possível irrigar ainda 2 milhões de hectares de terras aráveis. Bom, por fim, né, entramos na reflexão de como estamos lidando com esses recursos, porque 38% da água tratada no país é perdida nos sistemas de distribuição, gerando um prejuízo de aproximadamente ali 11,5 bilhões. Para ter uma ideia, né, isso é mais da metade do que deveríamos investir anualmente para universalizar o saneamento no país. A água desperdiçada em nossos sistemas de distribuição abasteceria toda a França, por exemplo, a Bélgica e a Suíça também. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre os piores números de água potável. O Instituto Trata Brasil pesquisa e emite os números das cidades mais afetadas no saneamento. Os dados a seguir são de 2018, e que são o seguinte: as piores cidades em distribuição de água potável são Macapá, no estado do Amapá, Porto Velho, a nossa cidade, né, aqui em Rondônia, Santarém, no estado do Pará, Ananindeua também no estado do Pará e Rio Branco, no Acre, com níveis menores ou próximos de 50% da população atendida. Cidades como Ananindeua, no estado do Pará, atende apenas 30% dos municípios. A realidade do saneamento básico no Brasil reflete imediatamente na saúde, né? Como já foi citado anteriormente, principalmente pelo consumo de água sem tratamento adequado. Um comparativo é a saúde pública cuidar de um paciente com doença de origem sanitária e ele voltar 2 semanas depois com o mesmo problema, pois o agente causador continua lá, claro. Dados do IBGE indicam que só nos últimos anos mais de 800 mil casos de doenças estão ligados à má qualidade da água, enchentes e à falta de tratamento de lixo e esgoto. Mais de 800 mil casos, hein? Os exemplos mais comuns de doenças são a dengue, a malária, a hepatite A, a leptospirose, tifo e febre amarela, como a Vitória citou. Próximo slide. Bom, a coleta e tratamento de esgoto. Diferente da distribuição de água, a coleta de tratamento de esgoto é um problema menos concentrado em uma região do país, o que não deixa de ser um alerta, porque o Brasil ele trata apenas 45% do esgoto que ele produz. Infelizmente, né, não é um problema que tem alcançado a força necessária. Desculpa. Para ser... Infelizmente, né, ele não é um problema tão grande que tenha alcançado a força necessária para ser resolvido como fora proposto em 2015 diante da ONU, né? Nessa ocasião,
o governo se comprometeu em universalizar os serviços até o ano de 2030. Falta o tratamento de 55% do esgoto gerado, ou seja, isso significa que, atualmente, esse montante é despejado na natureza. É fato que os números de coleta e tratamento de esgotos subiram mais rapidamente que os de distribuição de água, mas entre 2011 e 2016, mais ou menos, foram apenas 3,8% de avanço na coleta e 7,4% no tratamento. Bem baixo, né? Os principais motivos citados pela administração pública são o valor das obras e a dificuldade de implantação dos serviços. Tem os compromissos firmados para mudar a realidade do saneamento básico no Brasil, e é o que não falta. Além da ONU, em 2015, temos o Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o PNSB, né, de 2010. Apesar dos compromissos teóricos, o investimento de fato não estagnou ou caiu. Próximo. Drenagem urbana. E a drenagem urbana é outro fator de pouca relevância, como mostra a falta de planejamento para o setor. Normalmente, né, uma Secretaria de Obra Municipal trata o assunto. Apesar do saneamento básico ser relativo, a água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana, normalmente não há vínculo de fato com a drenagem. Existem iniciativas, leis e outros dispositivos que tentam controlar, por exemplo, a ocupação e impermeabilização desordenada do solo, mas, infelizmente, não possuem uma visão ampla do processo de expansão das cidades. Um grande problema é que o alto investimento não consegue demonstrar sua necessidade até que aconteçam catástrofes como inundações, enchentes, por exemplo, sabe? Especialistas do setor recomendam investir em inovação para abrandar os custos e aumentar a efetividade dos sistemas pluviais. Tais medidas iriam evitar inundações, como as ocorridas em São Paulo, né? De forma quase constante. Em São Paulo sempre acontece problemas de inundação, enchente, devido à drenagem lá não estar funcionando, né? As ações para a drenagem urbana foram abandonadas desde a década de 70. De um lado, se aguardavam medidas de cunho legislativo, mas, por outro, as entidades municipais, estaduais e federais ficaram na inércia. Essa falta de reação permanece, visto que a necessidade ainda hoje ainda é de vontade pública. Prioridade, dedicação, recursos e revisão tecnológica, tudo é de vontade pública. Então, a falta dessa reação continua aí, né? Esse caminho vai levar às melhores soluções para as cidades, passam de fato por técnicas e políticas inovadoras. Não há nem mesmo um indicador consistente quando se trata desse assunto. Assim como diz o próprio Senado Federal, né? Isso se deve a considerações diversas do que se deveria considerar nos índices. Próximo. Como chegar a soluções em drenagem urbana? Bom, segundo Hernani Miranda, da Secretaria Nacional de Saneamento Básico, SNSA, há pelo menos 4 ações que são novidades no setor e têm gerado resultado positivo. Essas 4 ações eu enumerei aqui. A primeira é contenção do processo de impermeabilização, que é regulamento sobre o uso do solo e fiscalização dessas ações. Aí o segundo é implantação de parques lineares,
que é proteger os recursos hídricos com parques ecológicos ao redor. Aí o terceiro, adoção de reservatórios e retenção, que é criação de piscinas para comportar a água da chuva em excesso, a fim de direcioná-la novamente. E, por último, disseminação de áreas de infiltração, que é evitar áreas públicas impermeáveis com o uso de pisos que permitam a passagem de água, que aí vai dificultar, né? E aí gera esses problemas com a drenagem. Já o secretário, que também é coordenador do programa de modernização do setor de saneamento, defende que essas medidas que eu citei aqui, associadas, né, reduzem o fluxo e o volume das águas, além de restabelecer a paisagem urbana. Essas ações necessitam ainda de um planejamento mais estruturado para alguns estados, como o Amazonas, por exemplo. Um estudo divulgado pelo IBGE mostra que 90% da região do Amazonas é atingida por enchentes ou inundações, que dá um total de 52 municípios do estado do Amazonas, né? O fato do Amazonas estar bem no meio da bacia hidrográfica do mundo exige um compromisso bem mais sério de tentar controlar o ciclo das águas. Próximo. Resíduos sólidos. Um dos principais pilares do saneamento, né, os resíduos sólidos. Os números também são muito ruins aqui no Brasil. É o que mostra o panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Do ano de 2016, feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. Atualmente, 59,7% dos municípios brasileiros não possuem locais apropriados para descartar seus resíduos. No mesmo relatório, as informações são de que 76,5 milhões de pessoas sofrem com essa destinação inadequada. Esses números de 76,5 milhões de pessoas que sofrem com essa falta de destinação, né, para os resíduos sólidos, são insatisfatórios para a realidade do saneamento básico no Brasil, quando visto pelos órgãos internacionais. Porque, apesar da problemática do setor, desde 2010 vigora uma lei para o setor que tenta parametrizar e dar um norte à universalização da coleta e tratamento dos resíduos sólidos. O dispositivo do legislativo é chamado de Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, porque, segundo o especialista do ramo, esse índice tem evoluído a passos bem lentos e o volume absoluto de resíduos dispostos de forma inadequada tem aumentado gradativamente. As palavras são do Ricardo Escachet, do Instituto Ecos Brasil, né? Ele que disponibilizou esses dados. Outro grande problema é que nos 1.775 lixões do país, muitos catadores permanecem em situações insalubres e degradantes. Isso é um número bem alto, né, gente? Então, concluindo aqui, isso é um pouco sobre a realidade do saneamento básico no Brasil. Você já se perguntou como é o saneamento na sua cidade? Quais índices têm melhorado nos últimos anos? Esse trabalho é importante porque ele mostra situações reais e muito sérias que envolvem qualidade de vida no Brasil, né? E no mundo também, no Brasil e no mundo. É importante se fazer esse tipo de pergunta.
Ampliação do saneamento básico. O mapa estratégico de 2018 a 2022 apresenta uma proposta do CNI para reduzir substancialmente as eficiências na área do saneamento. Entre os objetivos estão a melhoria na eficiência da prestação de serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e na eficiência do serviço de universalização do atendimento de água e esgoto. Para isso, as medidas e metas são aumentar o índice de cobertura de coleta e destinação ambientalmente adequada de resíduos urbanos de 58,7% para 70%, aumentar o nível de prestação de coleta de esgoto de 50,3% para 60% da população, e na mesma linha, as iniciativas são aperfeiçoamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Política Nacional de Saneamento Básico, como também o aperfeiçoamento da regulamentação do saneamento básico, regulamentação do regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico, como também simplificação dos procedimentos para a liberação de recursos. E esses são as metas. A abertura do mercado é fundamental para que o Brasil reverta um quadro dramático, no qual 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e 47,6% da população vive sem coleta de esgoto. Isso equivale a 100 milhões de pessoas. Avanços com o saneamento. O primeiro avanço seria o desenvolvimento humano, onde no contexto mundial o Brasil ocupa a posição 112 no ranking de saneamento entre 200 países. A pontuação do Brasil no índice de desenvolvimento de saneamento é um indicador que leva em consideração a cobertura por saneamento atual e sua evolução recente, que foi de 0,581 em 2011. A situação do saneamento tem reflexos imediatos nos indicadores da saúde. A taxa de mortalidade no Brasil foi de 12,9 mortes por 1.000 nascidos vivos, sendo esse valor bem mais elevado do que a média mundial. E como também a situação precária do saneamento também se reflete na longevidade da população. A esperança de vida no Brasil é de 73,3 em 11 anos. É a menor média da América Latina, que é de 74,4 anos. Em relação aos países mais próximos, o Brasil ficou muito atrás da Argentina, que tem 75,8, e do Chile, que tem 79,3. Outros avanços seriam na qualidade de vida. Como em 2013, que o custo de internação por infecção gastrointestinal no Sistema Único de Saúde foi de cerca de R$ 355,71 por paciente, na média nacional. Isso acarretou despesas públicas de 121 milhões no ano. E a universalização traria uma economia anual de 23,3 milhões, distribuída em 52,3% no Nordeste e 27,2% no Norte. E o restante da redução ocorreria no Sudeste, Sul e Centro-Oeste do país. Outro avanço seria na produtividade, onde os trabalhadores sem acesso à coleta de esgoto ganham salários em média de 10,1% inferiores aos daqueles que moram em locais de coleta de esgoto. E a falta de acesso de água tratada impõe uma perda média de 4% na remuneração de trabalho. Outra valorização nesses avanços seria ambiental, onde um estudo apontou que a diferença de 3,6% entre os valores de dois móveis, um com o outro sem acesso a saneamento, e a valoração dos imóveis chegaria a 178,3 bilhões. Portanto, sozinha, ela compensaria parcialmente o custo da universalização do saneamento para o Brasil, que foi estimado em 313,2 milhões. O nosso trabalho se encerra aqui. Espero que todos tenham gostado.
Nossos sinceros agradecimentos a todos que nos acompanharam até aqui, que permaneceram até o fim, e até a próxima.